Então, Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. boa noite a todos. Prontas para a nossa aula sobre alimentação consciente. Desde criança deveríamos ser educados para essa alimentação consciente e aguardando aí o pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula que eu preparei durante, eu acho que se fosse contabilizar os anos que eu preparei essa aula, são mais de 10 anos. Eu recolhi, fui lá na minha consciência, acho que 13, 14 anos mais ou menos. E nós vamos bater esse papo hoje, eu vou expor. É um pouquinho maior a aula de hoje em relação à aula de ontem. Vocês estão me vendo, pessoal? O Thiago já falou que está tudo ok. Então vamos começar nossa alimentação saudável e holística, quer dizer, nós vamos olhar para o todo. Essa alimentação saudável e consciente, ela não deve ser vista somente num prisma. Então nós vamos trazer quatro aspectos. Obrigada, Sheila. Esses quatro aspectos da alimentação saudável que nós vamos trabalhar, eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu queria só revisar aqui, porque ontem nós falamos sobre a atitude consciente e eu trouxe a personalidade, o objeto e o livro, né? Trazendo a personalidade de Jesus para que a gente aprenda a nos tratar com amorosidade, acolhimento, sem julgamentos, e principalmente para com o outro. O relógio para sabermos valorizar o tempo que nós temos e começar a olhar de como administramos esse tempo para cuidar da nossa saúde. Então, sem um acolhimento de nós mesmos, sem
valorizarmos o tempo que nós temos, porque é igual para todos. A gente também não alcança. E a Bíblia, ela veio muito no tom de sabedoria, porque os taoístas, né, que é a base religiosa da China, ela traz a sabedoria como algo que deve ser preenchido e deve ser adquirido por nós para que tenhamos saúde. Então, essa revisão breve aqui dos itens de ontem. E hoje nós vamos trazer os 4 aspectos da alimentação. Lembrando que, por favor, anotem as dúvidas no chat, os comentários, que ao final nós vamos ler. Então, nós vamos trazer a alimentação do espírito, a alimentação da mente, a alimentação das emoções e a alimentação do corpo. Vocês querem arriscar alguma aqui que vocês já fazem, que vocês preocupam diariamente, que vocês têm consciência dessa alimentação? Acredito que muitos aqui já fazem. É importante nós pensarmos que uma alimentação consciente, ela começa no campo mais sutil, e esse campo mais sutil vai ser o espírito. E dentro da nossa programação, desses conceitos que eu vou trazer, desses aspectos que nós vamos trazer aqui, eu vou fazer 4 pontuações. Nós vamos trazer o conceito, exemplos, relação com a MTC e reflexões. Prontos? Vocês estão aí, meninas? Vocês estão aí? Podemos ir? Então vamos lá. Aqui eu coloquei várias questões relacionadas ao espírito, várias imagens, porque nós somos rodeados, os nossos orifícios, eles são abertos para captação, principalmente orifícios ligados aos nossos sentidos, e temos a música, a arte, o cinema, a literatura, a dança, as expressões corporais de formas diversas. E tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos, pela nossa atenção e pela nossa energia alimenta nosso espírito. E essa atenção para esse alimento que eu venho chamar aqui para vocês, para a gente começar a mostrar do campo mais sutil para o campo mais concreto aquilo que se faz para chegarmos no alimento da nossa mesa propriamente dita, e nós vamos ver que na hora que a gente chegar lá na frente, ainda tem algumas questões que precisam de ser avaliadas. E como que a alimentação do espírito se relaciona com a medicina chinesa? Qual órgão e qual aspecto está ligado, o aspecto que a gente chama espiritual da medicina chinesa? É o Shen, né? E o coração está ligado diretamente ao coração. E como que nós alimentamos? Então, pelos ambientes que nós frequentamos, pelas pessoas que nós relacionamos, pelas energias que nós integramos e pelos estímulos sensoriais. Às vezes, eu já visitei ambientes em que eu me senti, eu não bebo bebida alcoólica, né? Assim, a ingestão minha é quase zero. Eu faço, às vezes, um uso de um chocolate, uma degustação leve de um vinho, e isso uma 2 vezes por ano. E às vezes, quando eu frequento ambientes que têm um consumo muito alto de bebidas alcoólicas, a sensação que eu chego em casa é como se eu tivesse sido embriagada. Pessoas, quando nós nos relacionamos, hoje eu escolho muito bem as pessoas que eu convivo, e quando eu sei que às vezes, mesmo no ambiente familiar, nós temos pessoas que ou nos sugam ou trazem determinadas sutilezas ali de energia que não compraz com aquilo que nós sintonizamos, eu passo o mínimo de tempo possível numa conversa, num bate-papo e detenho uma atenção mais rigorosa para não permitir uma captação ou uma perturbação do meu Shen. As energias que nós interagimos
E aqui eu reforço, junto com as pessoas que nós relacionamos, as interações hoje, que aqui, né, eu acredito que não é o caso, mas às vezes alguém vai assistir essa aula, mas pessoas promíscuas no processo da sexualidade, então isso demanda um olhar muito atento, porque isso vai consumir não só a essência, né, dependendo da atividade de exaustão sexual que se tem, mas também pela relação das trocas e interações de energias. Os estímulos sensoriais, né, já foram percebidos em alguns experimentos quando se coloca músicas ou palavrões, né, às vezes músicas mais duras, mais densas, com uma energia mais pesada, ou a pessoa fica xingando um copo com água, né, pega um copo com água, uma planta, aquela samambaia seca, aquela planta seca, ou a foto da água ela é mais escurecida, mais enegrecida, e quando você fala palavras de amor, é, emanações de energias com músicas mais suaves, a captação de energia pela planta, por aquela água, se dá numa formação de cristais muito bonitos, como se fossem joias, né? Isso aí a gente vê aí na internet continuamente, essas fotografias, e, e é muito bonito, porque a gente tem hoje já a ciência com essa amostra do, de algo para além da matéria, né? Mostrando essa potencialidade energética. E aqui nós temos uma reflexão que quando o espírito está bem alimentado, a vida flui com leveza. E essa leveza, essa alimentação se dá, né? Eu coloquei aqui a interação dos relacionamentos, e essa alimentação a gente precisa de ter uma reflexão diária. O segundo aspecto, que não, desculpa, peraí, ainda tem mais um aqui. Então, a harmonia espiritual conectando o corpo e alma. Os processos de meditação, reflexão, oração, que se dá, né, a gente fazer essa prática diariamente é essencial para que a gente ajude a alcançar essa paz interior. Então, acalma muito o espírito, acalma muito o Shen. E para a gente promover o equilíbrio espiritual com uma clareza muito maior, para conexão, eu falo por mim, né? Chegar à ideia do Ticum 365 do programa, de como tudo aconteceu, porque eu já vinha rascunhando desde 2021, já tinha feito tentativas de dar aulas online, cheguei a dar aulas presenciais, tinha uma turma pequena, bem modesta, às vezes 3, 4 alunos, fazia com pacientes que eu atendia no domiciliar, fazia orientações terapêuticas para os pacientes que eu atendia, e isso foi sendo potencializado quando eu fui acalmando meu espírito. Quer dizer, eu fui nutrindo meu espírito através de um processo de meditação, e aí um reforço que a gente tem que colocar que é pelo menos 20 minutos dessa prática, né, dessa alimentação por dia, para se alcançar, mas não é 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, não, é 20 minutos que você para poder se alimentar e para poder nutrir o seu espírito. A conexão com a natureza, passar um tempo maior na natureza, revitalizando as suas energias, trazendo uma sensação desse pertencimento com o mundo, né? Tanto que nas práticas corporais, quando nós fazemos céu, homem, terra, é exatamente, mesmo que estejamos dentro de um prédio, dentro da nossa casa, algo mais concreto, mais duro, que não tem um verde, você vai promover uma conexão mais mística, né? Que é para além da matéria, essa potencialidade de nutrição do seu espírito. A expressão através da arte, né? Desenhos, pinturas, dança. Eu amo dançar. Eu gosto muito dessa expressão corporal. Meu corpo fala pela dança. Minha família é muito corporal, né? Eu aprendi esse jeito muito com meu pai. Meus pais, quando eram casados, eles dançavam muito. Minha irmã, meu irmão, todos eles têm essa expressão corporal com a dança, e eu não sou diferente e gosto muito de dançar. O Thiago gosta do violão, né? Ele canta, gosta de a gente, às vezes, no momento que a gente tem, que nosso em casa de oração, a gente pegar um violão e cantar juntos, ele toca.
E isso faz tudo com que nós tenhamos uma liberação e um equilíbrio dos nossos sentimentos para a gente poder criar uma conexão mais profunda com a nossa essência. Aí essa essência aqui não é o yin, é uma essência de quem nós somos, né? E desperta também os poderes da criatividade. Deixa eu voltar para cá. E aí, agora sim, nós vamos para o quarto aspecto. Gente, ninguém tem nenhum comentário aí, não? Até agora, tudo bem? Estamos indo aqui, então, se alguém tiver algum comentário, é, pode escrever aí que a gente também vai olhando e vendo. Tá aparecendo aqui o aspecto da mente? Tá, agora viu. Então, o conceito aqui, algo para a gente trazer aqui. Aqui entra aquilo que ocupamos a nossa capacidade intelectual e cognitiva. Eu quero separar muito bem da alimentação do espírito e da mente, porque nós costumamos confundir esses conceitos. O espírito, quando nós nutrimos com energia, o processo energético, ele é a nutrição do espírito. E quando nós demandamos do intelecto e da parte cognitiva, nós estamos alimentando a nossa mente. Então, esses aspectos aqui são bem sutis, e aí eu quero estou separando exatamente para poder nós percebermos, e acaba que vai ocorrer uma conjunção de alguns processos de nutrição desses aspectos para a gente diferenciar. Gostaria que vocês escrevessem aqui se até agora está fazendo sentido para vocês. A relação, então, com a medicina chinesa. Eu trouxe novamente o Shen, na verdade, vai estar com todos aqui, mas o destaque para o baço, o espírito I, é o espírito do baço. Nós temos a questão de pensamentos frequentes, preocupações, o estudo, o trabalho mental, o raciocínio, muito analítico, enfim, tudo que exige um esforço cognitivo vai fazer com que nós alimentemos a nossa mente. E esse alimento, ele vai promover, dependendo que nós alimentarmos o nosso intelecto, vai afetar o I, o Shen e o Zi, que é o rim também. Eu não coloquei o rim aqui, não. Mas também tem um aspecto conectado ao rim, mas principalmente ao I. Aí eu volto lá a falar daquela questão do que entra pela nossa boca e do que sai. Então, quando nós exacerbamos as preocupações, e eu atendi uma paciente, foi muito interessante, porque ela tem aspectos de sintomatologias alimentares muito típicos. Um processo da medicina moderna iria tratar somente o intestino ou o estômago, porque ela tem alteração no estômago e intestino, e o abdômen fica aquele abdômen distendido. Mas logo que eu fiz no primeiro dia, eu já passei orientações dietéticas, já passei chás para ela na primeira consulta, com uma sessão, porque eu visei fortalecer o baço, tirei todos os alimentos frios e crus, e já falei com ela da mente do alimento que ela tá fazendo com relação às preocupações exageradas. E ela, né, já está num processo já de avanço, já tem mais de umas 4 sessões que ela está, e ela fala que como que ela está se desligando dessas preocupações exacerbadas e ela está cultivando mais é, essas orientações que eu vou passar aqui para vocês. Nós vamos conversar e nós vamos chegar até lá. Então, tudo o que fazia com que ela nutrisse a mente dela, mas que estava desnutrindo e chegando a sobrecarregar o baço, ela começou a fazer esse detox, né? Foi limpando até que ela, junto com a dietética, porque só o alimento ali, a comida, né? O que a gente vai consumir na parte da ingestão alimentar, ela não iria sozinha ter um resultado tão rápido em uma semana, né? Ela fez uma mudança bacana, mas ela também começou a mudar
a nutrição mental. Então, excesso de conteúdos na nossa mente. Ontem nós ficamos num horário bacana, hoje eu quero também terminar num horário bacana. Lembrar de começar a reduzir as telas depois das 18 horas. Às 21 horas eu já coloquei um recadinho, minha tela escurece, porque senão essa mente ela vai ficar cada vez mais agitada e nós não conseguimos ter uma nutrição adequada, que vai drenar a nossa energia. Aí chega à noite, nós estamos cansados, durante o dia falta concentração, falta foco, à noite eu não consigo dormir, e aí fica todo desorganizado, gerando processos de compulsões. E aí a compulsão ela vai ter caminhos diversos, seja por processos alimentares, seja por conteúdos, por o que for, né? Por substâncias, aí vai gerando compulsões porque a nossa mente está ali perturbada. O espírito, normalmente, quando não nutrido, gera um vazio interior. Eu lembro os meus irmãos, quando eram mais novos, que o Naubert, que é meu irmão mais novo, ele teria a idade do meu filho. E eu praticamente ajudei muito a cuidar e a criar o Naubert por conta da proximidade que eu tinha, e eu também sou madrinha dele, de batismo, com a proximidade que teria o meu filho, né? E é o segundo casamento do meu pai. E quando eu já tinha, como eu disse para vocês, eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha essa preocupação. Essa aula ela foi construída com, eu não vou falar décadas, né? Porque ainda não tem 20 anos, o Naubert tem 19 anos. Mas quando ele tinha lá para os seus 5, 6 anos, eu levava eles na biblioteca pública, levava em parques, levava em museus, então, assim, em vários processos de nutrição. E, eu lembro um parente nosso uma vez chegou para mim e falou assim: Ah, você é madrinha do Norbert, por que que você não dá um celular para ele de presente? Ele tinha 10 anos. Eu falei: Porque eu não acho que precisa. Né? Na hora certa, ele vai conquistar. Eu conquistei o meu com 24 anos, por que que ele precisa de. Desculpa, eu conquistei o meu com 18. Eu falei: Por que que ele precisa de conquistar o dele com 10 anos? Né? Nem conquistar, ter. E a gente vai, mas porque isso vai ajudar na cognição dele, né? Então, assim, eu não tive um filho diretamente, mas eu tive a oportunidade de auxiliar na educação do meu irmão, da minha irmã também, a Maria Clara, que ela tem 21, né? E aí isso faz com que a gente consiga ter uma vivência, e eu posso falar, né, que eu tive essa experiência sendo irmã, né? Eu brinco com eles, que eu falo que eu sou irmã deles, e auxiliei no processo educacional ali, ajudando a tirar esse excesso de conteúdos mentais. Se eles hoje ficam na internet, eles são adultos, eles já fazem as próprias escolhas. Mas eu, enquanto papel de irmã, eu auxiliei eles a não sobrecarregar, mesmo sem ter um conhecimento profundo da medicina chinesa, mas eu já sabia que era necessário ter essas condutas, esses comportamentos. E aí a reflexão, eu adorei essa imagem do abraço da árvore, porque quem não, né? Quem nunca fez esse abraço da árvore aí, em momentos que precisava de conectar com a natureza, que aí nutre o espírito, alivia a mente, e aí se a gente não faz essa drenagem da nossa mente, junto com a nutrição espiritual, o corpo uma hora vai pedir socorro, né? Isso aí, vocês vão vendo que uma vai conectando na outra. A gente vai tá desmembrando os aspectos, mas como eu falei que nós vamos tratar o holos, né? O todo, o aspecto holístico do que é o ser, quer dizer, a gente olha para o ser, nós temos um processo ali único de nutrição. Mas vamos lá para a parte específica da nutrição mental e os seus benefícios. Um aprendizado contínuo, constante, vital para a gente estimular a nossa mente, né? Eu prefiro estudar 30 minutos todos os dias do que pegar um conteúdo, maratonar um final de semana por 6 horas, 5 horas, e depois eu esqueço aquele conteúdo. Então eu procuro fazer pequenas nutrições mentais, aprendendo algo todos os dias, fazendo algo todos os dias, do que eu consumir coisas muito grandiosas. Tenho um livro na beirada da cama para que eu consiga ler.
Antes de dormir, a gente senta, e o Thiago também, o Thiago está terminando um livro dele, que ele está lendo. E eu estou começando um novo, que eu já terminei, um outro, eu finalizei a Iniciação ao Taoísmo, volume 2. Acredito que alguns de vocês conheçam, um livro muito bom, gostei muito da teoria dele. Consumir essas leituras constroem estudos e fazem sentidos. Então, todos os dias a gente tirar um tempo para nutrir a nossa mente. Eu comprei um curso novo na internet, e se eu não visito aquilo todos os dias, claro, igual essa semana, eu não estou conseguindo estudar medicina chinesa como eu gosto de estudar, porque eu me dediquei para vocês aqui, mas então eu estou estudando focada para passar esse conteúdo para vocês, revisando todas as minhas experiências e trazendo aqui para vocês. O descanso mental, que é primordial, quando a mente descansa, o Qi e o Shui, que é a energia vital e o sangue, deixa de ser drenado, né? Porque vai consumindo esse Qi Shui. E aí ele volta para o corpo através dos processos de Tihuá e Vuhuá, que é a materialização e a desmaterialização da energia, né? Então, se eu não consumo, vai materializar e uma parte vai para a essência, outra parte vai para nutrir o nosso corpo. E aí, fazendo pequenas pausas durante o dia. Eu até falei com o Thiago hoje, falei assim, amor, vamos fazer pequenas pausas. A gente concentrou nossa agenda para a gente poder fazer a semana, né? Da saúde vitalícia. Vamos fazer pequenas pausas. Não vamos ficar 2, 3 horas na frente do computador, porque isso esgota a nossa mente, né? Aí depois chega parece que consome a mente, aí começa a consumir o espírito também. Aí dá aquela sensação de que a gente não fez nada, não construiu, um esgotamento mental e essa fadiga que não explica. Aí depois eu vou lá e acabo comendo doce. Eu acabo consumindo determinados alimentos porque eu não estimulei corretamente a minha mente, não nutri ela com essas pequenas pausas, desconectando desses estímulos sensoriais excessivos, principalmente por conta da luz, não promovendo esse silêncio intencional. Nós temos aqui em casa um quintal maravilhoso que a gente pode ir lá, abraçar a árvore. Colher amora, porque, não, a amora já acabou, mas a gente estava colhendo muito amora. Tinha um dia que eu terminava o ticum, eu ia lá colher amora. Agora a cerola tá dando, daqui uns dias vai dar mais maracujá doce, que a gente tem um pé de maracujá doce. Daqui uns dias tem banana lá. Então a gente está cada dia nos frutificando melhor. E quando a pitaia crescer, também vai ter pitaia lá embaixo. Buscar clareza mental, né? O Baço ama simplicidade. Cada dia mais eu tenho entendido como que é essa desregulação meu baço e coração e como que eu posso simplificar as coisas ao invés de ficar elucubrando demais, trazendo complicações excessivas para minha mente, e aí isso facilita, então, eu organizar os processos, eu manter o foco naquilo que eu estou fazendo, e às vezes, mas eu sou TDAH, mas eu falo assim, se você simplifica os processos. Começa a falar assim, eu vou realizar isso e faz os recortes, porque o fígado é aquela desorganização total, né? É aquilo que o Thiago muito fala comigo. Eu acho que o dia tem 36 horas, 48 horas eu vou conseguir dar conta de tudo. Então, quando eu começo a organizar as coisas, o baço ama. Opa, peraí, estou me nutrindo. E aí eu mantenho o foco naquilo e já coloco na minha mente. Só vou parar aqui quando eu terminar. Mas coloca objetivos simples. Não vai colocar objetivos estrondosos para que você depois se frustre e não dê conta. Então, ter um plano e ir direto a esse ponto, né? Falar assim, eu vou fazer isso, ponto, e focar naquilo dali. Saber o que é prioridade na sua vida naquele momento e o que não é prioridade. Eu gosto muito do Wing Chun, né, que a gente fazia quando a gente estava treinando, focar no que é importante, foca no que é importante. E a gente se perde o foco, você toma a porrada, né? Então, assim, foca no que é importante. E eu tracei isso para mim muito o ano passado, quando eu treinei o Wing Chun. Hoje eu não treino, por enquanto, eu não estou treinando, mas é uma modalidade do Kung Fu. E aí eu fui focando, foca no que é importante. Isso foi trazendo uma clareza mental para mim também. E aí, quando o baço fortalece através dessa mecanização, a gente vai mecanizar.
vai fazer um processo comportamental de analítico ali, vai separar as coisas, e na hora que você começa, a roda começa a girar, aí o baço ele vai ficando mais forte, vai tendo um raciocínio, vai ficando cada vez mais rápido, e aí essa organização trazendo essa coerência e com o objetivo bem alinhado. Então, eu acho que a nutrição da mente aqui também tá bacana. Ah, pessoal, e depois eu vou disponibilizar a apresentação lá na plataforma da sala VIP 30 para vocês terem acesso também, porque às vezes passar o olho, vocês imprimirem isso aqui, fazer um layout bacana, eu acho que é legal vocês fazerem essa, apesar que vocês podem hoje, tem vários recursos, né, que a gente pode utilizar fazendo prints, e vocês podem utilizar esses recursos também. Mas aí fica a orientação aí que eu vou colocar essa aula lá no. Vou disponibilizar, vou até pedir o Thiago para anotar lá para me lembrar. E claro, o Ticum, né? Faça Ticum. Porque quando você fizer o Ticum e você fizer todos os dias, principalmente o Ticum estático, você vai nutrir excelentemente a sua mente e o seu espírito. Aqui o Ticum já abraça os dois, tá? É, esse aqui não tem erro. Agora vamos lá para as nossas emoções. Que rufem os tambores, as nossas emoções. E aí, aquilo que sentimos e principalmente o que fazemos com o que sentimos. A raiva, tristeza, medo, alegria, preocupação, todas essas emoções primárias aqui, elas estão relacionadas com cada um dos nossos 5 órgãos. E esses órgãos, eles, de uma certa forma, eles são prejudicados ou favorecidos de acordo com a emoção que nós nutrimos ele. Então, sentir a raiva é um posicionamento do fígado. Ok, eu interpreto essa raiva com a energia, com o Shen, processo com o fígado, junto ali o fígado e o coração no processo, aí eu tomo a decisão, novamente o fígado. Então, o coração, junto com o fígado, faz o processo analítico dessa emoção, muito mais o Shen. O fígado, ele capta essa emoção e tem as reações emocionais. E aí, como nós lidamos através de frustrações e expectativas, é muito o fígado. Então, essa relação coração e fígado, nós acompanhamos muito dentro da prática clínica e é muito comum aqui. Muitos de nós que, às vezes, tem pessoal que vai ver, que vai estar disponibilizado aqui no YouTube, essa live depois, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês têm mais dificuldade de sentir. Eu tratei essa semana uma paciente no consultório. Ela tá com um processo de alteração nas emoções. Tem fígado? Tem. Mas só que ela está com muita dificuldade de sentir. Ela não consegue fazer aquela interpretação, aquele processo analítico, aquela profundidade. E aí, o que que eu trato? Coração e fígado, coração e fígado. E tem pessoas que têm mais dificuldade desse processo do sentir ali, de fazer essa análise e de processar todos essas emoções. Isso é os dois. Agora, a tristeza está ligada ao pulmão, né? Uma tristeza exacerbada, uma melancolia que gera, vai afetar o pulmão. O medo exacerbado vai afetar o rim. A alegria exagerada, que é a euforia, vai afetar o coração. Eu atendo uma criança e ela tem uma timidez, que é do fígado, é o processo de timidez normalmente é do fígado. Mas aí, olha pra você ver que legal, aí afeta a fala dela porque vai pro coração, né? E aí ela queria papel, falou assim, Vanessa, enquanto eu tô atendendo a pessoa vai assim, vai a criança e a pessoa. Aí, enquanto eu atendo a pessoa, a criança fica brincando no colorir lá, né? Tem uma salinha lá no consultório que a gente deixa ela no colorir. E ele já tá bem educado nisso, mas só que não tinha a folha. Aí a própria família levou as folhas e deixou as folhas lá. E eu guardei na recepção. Eu falei, ah, não tá aqui não. Vai lá na recepção e pede a folha. E aí o processo dele de como que ele lida com aquele pedir, ele ficou assim olhando para mim.
Ah, mas eu não consigo. Aí nós trabalhamos, porque eu já trabalho a energia do coraçãozinho dele, né? Aí ele começa a gaguejar. Aí a mãozinha dele fica assim, eu imagino o coraçãozinho dele palpitando lá. E isso é como ele vai sentindo, então, na hora da fala, que o coração dele ali não tá legal, tá desabrigado, ele manifesta, e aí ele começou a rir. Eu tô trazendo isso porque, assim, aí ele começou a rir de nervoso, assim, e gaguejou. Eu achei tão bacana, porque aí a gente fez ele respirar, acalmar, porque a gente vai até falar disso aqui, é, nas resoluções aqui de como que a gente pode fazer para trazer essa calma, né, essa nutrição para as nossas emoções. Eu vou conversar aqui com você sobre isso. E foi exatamente isso que eu fiz com ele. Na hora que a gente chegar lá no slide, eu vou falar com vocês. E aí, o rum, que é a alma etérea do fígado, entra, olha o Shen, permeando tudo. E o Shen, ele vai processar essas emoções ali, vai interpretar elas e vai direcionar. Preocupação, toma que é tua, baço. Raiva, devolve pro fígado. Aí você tem que lidar com aquela raiva. Pulmão, toma aqui que a tristeza é sua. Rim, olha aqui. E o coração, ele é afetado por todas as emoções, assim como o fígado também, porque eles estão ali diretamente ligados a todas as emoções, né? Uma tristeza tá ligada à frustração, uma raiva tá ligada à frustração, às vezes uma própria euforia. Então, todas elas estão interligadas. As emoções são a principal porta de entrada. Eu falei isso na live do sábado, tá lá no canal do YouTube. Vocês podem lá, né, como as emoções afetam e a relação, o olhar da medicina chinesa. Nós vamos sempre trazer esse olhar, porque é muito importante a gente entender como isso acontece. É, a reflexão. Uma emoção mal digerida intoxica o corpo mais rápido do que qualquer alimento. E muitas pessoas falam, né, que eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, eu não consigo. Me ajuda aí, pessoal. Eu não consigo, e aí fica aquele processo de ruminação mental. Consome também o espírito, né? Vai lesionando essas substâncias vitais aí da nossa vida. E aí eu tenho algumas orientações para vocês aqui. Eu achei bem legal essa essa orientação quando a gente anota, né, e consegue chegar num ponto assim dos nomes, né? Então vamos fazer digestão emocional, contraponto dos elementos e economia do sentir. Olha que legal. A digestão emocional dá um tempo. Eu gosto muito de falar, espera a raiva secar. É como um barro. Se você tá com aquele barro molhado, você pega aquela lama assim, se você fica mexendo, vai mexer, vai remoer mais ainda. Deixa secar e aí na hora que secar, ele mesmo craquela e sai. Às vezes é preferível do que a gente ficar mexendo quando tá ali muito úmido. Espera, dá um tempo para depois tentar tomar as decisões. A gente não buscar resolver atropeladamente as coisas quando as emoções estão exacerbadas, porque o coração está tentando interpretar num processo de comungação ali com o fígado, que acolheu aquilo, o fígado já quer ir lá bater, e aí desorganiza tudo. E aí dá tempo para a mente assentar, refletir, porque aí é a parte cognitiva, você chegar com a sua presença de quem é o seu ser, do seu espírito, do que você faz, quer. Então, às vezes a gente fala assim, pensa uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes a quarta vai ser a mesma da primeira, mas você refletiu, você pensou e você parou. E aí depois começar a organizar as questões emocionais para não tomar decisões precipitadas e achar que a melhor decisão é ali, pronto, eu já resolvi. Não, é importante refletir para que a gente não retroalimente as frustrações emocionais. E fazer essa pausa consciente quando às vezes uma conversa está muito difícil é importante. O contraponto dos elementos foi o que eu achei mais legal. Eu adoro fazer isso, né? E foi isso que eu fiz com a criança. E aí a gente usar como a gente o alimento, né? Eu vou nutrir a mãe, vou nutrir o filho,
para controlar. Então, por exemplo, quem que é mãe do rim? Aí requer um conhecimento da medicina chinesa. Quem que é mãe do fígado? Quem que é mãe do coração? Então, na hora que eu pego o ciclo de geração ali e o ciclo de controle, eu vou equilibrar os processos e através de análise de tomadas de atitude, que aqui também tem atitudes, eu vou nutrir o meu órgão, por exemplo, com respira fundo. Eu tive a raiva. O pulmão controla o, o elemento metal, né? O elemento metal controla a madeira. E aí, consequentemente, quando eu nutro o elemento metal, eu nutro o pulmão e o pulmão consegue controlar ali a exacerbação da energia do fígado. Busque o silêncio interior, nutrindo a mãe. Isso aqui é um exemplo muito legal que a gente tem com relação à nutrição dos contrapontos dos elementos. A economia do sentir. Ah, tá, e a gente pode fazer isso com todos os outros, né? A economia do sentir. É, a gente, quando eu falo muito isso para os meus pacientes, não negue aquilo que você está sentindo. Sinta, processe, leve para dentro de você, faça uma reflexão, traga sempre à mente. E depois que você trouxer a reflexão, com a pausa, com o silêncio, aí você entra com você. Quem é você? Quem eu sou? Trazendo cada vez mais um autoconhecimento. E aí, não ficar muito tempo nessa emoção. Resolve, trata aquilo dali, vai, libera o fígado para circular o Qi e parar de ter estagnação. Deixar de formar cistos, deixar de formar miomas e adenomioses e várias outras questões aí de acúmulos no nosso corpo. Muitas das nossas emoções que vão acumulando são porque nós ficamos num processo de ruminação emocional e vai retroalimentando estagnações. Libera, sinta o suficiente para compreender o que você precisa transformar em você para que o órgão não se desgaste, para que não leve um desgaste energético. Isso é um equilíbrio dessa alimentação emocional. Então, vamos partir para os finalmente, que a gente vai agora, né? Então, aqui também relacionamentos positivos é muito importante. Alimento do corpo. Chegamos no que a gente busca? Será? Será que é realmente o que a gente busca, comida? Porque quando a gente fala da alimentação saudável, e aí eu mudei, né? Eu trouxe a alimentação consciente, quer dizer, eu vou nutrir o óleo, eu vou nutrir o ser, eu não vou nutrir o corpo. E todos os processos de que nós vemos aí, a maioria pega um só. Vamos nutrir ou o corpo, vamos nutrir a mente, vamos nutrir. Até hoje, eu desconheço um conteúdo que tenha trazido nesse conceito, buscando. A gente entende, a gente conhece. A gente vai ver diversos conteúdos aí inimagináveis na internet, porque tem um mundo aí na internet, mas é igual eu falei, eu busquei através do que eu trouxe da minha vida, do que eu procuro fazer no meu dia a dia, da vivência com a medicina chinesa, para chegar aqui. Então vamos lá para a nutrição do nosso corpo. Tudo o que nutre o nosso corpo, começando da nossa respiração, a forma que nós respiramos vai ditar muito da nossa nutrição corporal. Como eu elevo a minha caixa torácica, a minha região intercostal, a minha região diafragmática, abdominal, infradiafragmática. Eu preciso de expandir a minha capacidade respiratória o máximo. O bebezinho pequenininho lá no berço, que acabou de nascer e depois quando ele ainda, né, não cresceu ainda, porque depois estufa o peito e murcha a barriga, estufa o peito e murcha a barriga. A gente vai respirando tudo errado, né? Quando a gente aprende a ouvir o trem errado, a gente já tá fazendo errado. Eu aprendi isso quando eu era pequena e depois eu tive que desaprender o errado para aprender o certo. Então, utilizar os três aquecedores, geal médio, geal superior, geal médio e geal inferior, para que nós consigamos ter realmente uma nutrição adequada, trazendo o Qi do ar, né? O que vai nutrir ali o ar, para que o Tai Chi, para que nutra realmente todo o nosso corpo.
A hidratação, e é o que eu trago, que a gente precisa de fazer as contas de quanto nós precisamos. Então, multiplique 35 vezes o seu peso corporal, que você vai ter a média de ml que você precisa de tomar por dia. O meu são 2.450 ml. Eu tomo em termos de chá, água, água saborizada e as sopas, né? Os caldos que eu tomo à noite também são hidratação. Então, tudo que gera esses líquidos, desde que não seja um caldo muito encorpado, né? Mas aquela sopinha, eu gosto de uma canja, então ele tem hidratação. Contabiliza porque se a gente olhar para o nosso xixi, ele tiver aquele xixi muito clarinho e eu falei assim, nossa, eu estou conscientemente aumentando a minha quantidade de água, eu olho pro xixi, ele tá aquele xixi bem branco, eu faço uma quantidade grande. Aí olha porque a gente precisa de dar uma corzinha para aquele xixi, porque eu tô tomando água às vezes até demais. O alimento propriamente dito, e aí a gente precisa de pensar muito nessa questão do nosso corpo. O que que o nosso corpo precisa? Se eu nutrir bem o meu espírito, se eu nutrir bem a minha mente, se eu nutrir bem as minhas emoções, meus órgãos estão ali fortalecidos, eu tenho uma respiração adequada, tenho uma hidratação adequada, qual que será a minha real necessidade de demanda energética alimentar para que eu precise realmente comer o tanto que eu como? Eu tenho cada vez mais reduzido. Eu amo comer. Eu sempre fui comilona, desde a barriga da minha mãe. Se ela tivesse aqui agora, ela ia falar isso. Sempre fui comilona. Minha família tem pessoas, né, próximas, de grau de parentesco bem próximo, que são obesas. Eu poderia ser e ter a obesidade, mas eu fiz uma escolha desde os meus 20 anos, mas foi uma escolha inconsequente. E coloquei na minha cabeça que eu não iria engordar e não queria engordar. Então, eu sempre tive uma preocupação, mas eu lembro que quando eu decidi, com 26 anos, começar a correr, isso me ajudou muito a manter um controle corporal, mas ao mesmo tempo eu continuei comendo muito, comendo errado. Então, eu não nutria a minha essência, eu não nutria realmente os meus três tesouros e todo o processo do meu corpo não estava tendo a nutrição adequada. E aí, não dá para que discorrer sobre alimentos, né, propriamente ditos. A gente tem aulas específicas para isso, para a gente poder falar do processo do nosso corpo. E o que nutre o nosso corpo aqui com relação também, que é o completo, o movimento e o descanso. E aí a gente fecha todo o processo, porque tanto o movimento quanto o descanso, que vai nutrir o nosso corpo, e amanhã a gente vai falar sobre esse movimento, e claro, do descanso também, que está conectado ao, ao descanso. Você movimenta e você descansa. Você movimenta e você descansa. Para você começar a nutrir as suas articulações, para o ti fluir e você conseguir ter tudo o que você precisa. Então, percebam que tudo está conectado. O ólos foi fechado com essas nutrições aqui. E a gente tem a relação com a medicina chinesa, com o pulmão, a respiração, muito ligado, e é o comandante ali do Qi, que ajuda, né, a direcionar o Qi correto para os lugares certos. Ele manda para o rim, depois recebe novamente do rim, junto já com o Inti, e depois que ele recebe esse Ti verdadeiro, né? O Ti torácico, ele dispara o que é mais Yang para defesa corporal, nutrição e defesa corporal do exterior, e o Ti nutritivo para o interior para nutrir e defender os nossos órgãos internos e circular pelos canais. O baço também muito responsável aí por esse Ti que ele junta, né? Lá, o Ti do ar, ele vai fazer essa transformação do Ti dos alimentos, aí dá para o pulmão junta com o ar, e depois que juntou com o ar,
faz a promoção ali também, que o pulmão está ligado junto com o rim e o estômago para a relação dos líquidos corporais. Então, quando ocorre uma desregulação dos líquidos corporais, nós olhamos muito para esses três órgãos. O fígado que está relacionado com o fluxo do Qi, e muitas alterações digestivas, nós vamos olhar para esse fígado. O coração que comanda o sangue, né, no seu bombeamento dentro do processo fisiológico ali do coração, da mecanização do bombeamento dele para distribuir o nutriente para todo o corpo. E aí nós temos agora a nossa reflexão, que quando o corpo recebe boa nutrição, todos os órgãos agradecem. E quanto mais alimentamos bem o espírito, a mente e as emoções, menos precisamos de comer pela nossa boca. Eu amo esse equilíbrio aqui, que eu adoro fazer trilha. Então, essa mensagem final e a integração holística dos quatro alimentos é essencial para uma vida equilibrada, saudável. E a medicina chinesa, ela enfatiza, né, essa harmonia entre o corpo, a mente, as emoções do espírito, onde cada um desses aspectos é interconectado e ajuda a contribuir para o nosso bem-estar geral, promovendo saúde e vitalidades longevas, duradouras. E ao nutrir dessa forma holística, como nós estamos trazendo aqui, é possível a gente alcançar essa saúde plena, essa saúde vitalícia que nós tanto buscamos, melhorando a qualidade de vida e permitindo uma conexão mais profunda consigo mesmo e com tudo ao nosso redor. Essa foi a nossa aula de hoje. Uma nutrição para viver e não para sobreviver. Um espírito nutrido, ele é menos vazio. Uma mente calma, ela é tem menos compulsão. As emoções estáveis, menos ansiedade. E um corpo equilibrado, mais saciedade verdadeira. Gente, gratidão por essa aula de hoje. Eu vou deixar aqui o QR Code do Tiago, que é o nosso suporte técnico da sala VIP, para que vocês entrem em contato para mais informações, como adquirir o acesso à sala VIP. Essa aula está disponibilizada no YouTube e nós vamos fechar essa aula agora. Então, a sala VIP é uma oportunidade única de você ter acesso a conteúdos exclusivos que visam fortalecer todos esses órgãos que nós vimos aqui. Então, no primeiro dia, nós tivemos o fortalecimento do baço. No segundo dia, nós tivemos o fortalecimento do coração. Isso tudo com práticas corporais simples que nós conseguimos realizar com 10, no máximo 15 minutos. E quando você aprende essa prática corporal, tudo fica mais fácil, o fluir da execução. Então, se você percebe um desajuste aqui maior em algum do seu elemento, você já sabe, Vanessa, eu tenho uma desnutrição mais do elemento terra, então eu posso fazer do baço, não só utilizando o alimento, a comida propriamente dita. E quando você utiliza outras alternativas para além da nutrição, e dentro da sala VIP, você pode ter acesso a conteúdos, né, que nós colocamos na semana lá para você ter acesso a essa forma de nutrir espírito, mente e as emoções, né? As emoções demandam muito mais equilíbrio, mas quando a gente tem um espírito e uma mente bem nutrida, facilita a nutrição dos nossos órgãos. Então, eu separei por órgãos. Aí, nós hoje tivemos a aula do pulmão. Amanhã, nós vamos ter a aula do rim. E na sexta-feira nós fechamos com a aula do fígado. Então, a aula do fígado é maravilhosa porque harmoniza todos os nossos sopros e isso faz uma nutrição do espírito, da mente e das emoções. E aí fica fácil quando nós digerimos o alimento, e isso tudo conjugado com a respiração, né? Facilita muito a nossa nutrição holística, essa nutrição consciente, essa alimentação que o nosso ser realmente precisa. Além de terem acesso a todas essas aulas gravadas, junto com os PDFs que nós disponibilizamos, os arquivos para vocês consultarem, e mais a aula de sexta-feira que nós vamos ter sobre a medicina chinesa na vida moderna.
E essa é a nossa aula de hoje do segundo pilar da saúde vitalícia, a alimentação consciente. Obrigado a todos. E agora eu vou abrir para os alunos que estão aqui na sala VIP, junto com os integrantes do grupo Praticar Saúde, que está fechado no momento, né? Nós não temos acesso a ele no momento, mas quem quiser mais informações, pode clicar, pode colocar aqui o QR Code e entrar em contato que a gente passa as informações para vocês. Gratidão.